Em fevereiro de Hoje vamos 2023. jogar Esse rolo tem jogo. impressionantes 16 metros de comprimento e o texto tem mais de 2.000 anos. Pesquisadores acreditam que ele pertencia a um homem e a sua esposa, já que eles aparecem várias vezes no livro. Os livros dos mortos continuam a surpreender os cientistas sempre que são encontrados, porque Esse mostram joguinho quão precisa ser obcecada a cultura internet. estava com a morte em si. A armadilha. Você consegue pensar em algo pior do que perturbar um antigo deus adormecido da morte? Embora possa parecer uma cena que você só encontraria em um livro de fantasia, isso é exatamente o que os arqueólogos fizeram ao tropeçar na tumba de Osíris. Osíris é uma divindade do Antigo Egito, responsável por governar a vida após a morte e supervisionar o julgamento de todas as almas que entram no seu reino. Mas sendo um deus, você não pensaria que ele teria uma presença física na Terra. Só que em 2015, quando os cientistas finalmente descobriram completamente a tumba na margem do Nilo, em Abidos, eles tiveram que se perguntar se esses deuses já foram reais. Relevos nas paredes mostram demônios com facas. Uma estátua de Osíris guarda a câmara funerária da tumba e uma enorme escada de 3 metros leva mais para baixo, aparentemente guiando qualquer um com má sorte de pisar aqui até o submundo. Como se isso não fosse arrepiante o suficiente, o projeto da tumba continua com aberturas e canais que seguem descendo e descendo por quase 15 metros, até que qualquer um ali se sinta como se tivesse sido enterrado também. Por mais assustadora que tenha sido essa descoberta, nenhum deus repousa aqui. Acredita-se que essa estrutura de vários níveis seja na verdade uma réplica antiga de Osirion, um complexo dedicado a Osíris construído no tempo de Sete em Abidos. Mas isso só levanta a questão: por que Osíris precisaria de duas tumbas, a menos que não sejam tumbas, e sim de fato entradas para o próprio submundo, que são apenas guardadas por Osíris? E, ironicamente, o sentimento de estar lá embaixo está começando a me assombrar. Múmias animais. Olha, não quero exagerar, mas a próxima descoberta que a gente está prestes a revelar pode ser a coisa mais comovente que você já ouviu. Vai depender do quanto você ama os animais. Em 2015, arqueólogos exploraram uma catacumba misteriosa no norte de Sácara, que foi encontrada com mais de 8 milhões de múmias. Sim, 8 milhões. Isso é o suficiente para encher o maior estádio do mundo 53 vezes. Os antigos egípcios construíram essa enorme catacumba há cerca de 2.500 anos, no século 4 a.C. E as múmias em si, bom, tragicamente, a maioria delas eram de cães e gatos. Elas foram colocadas bem ao lado do Templo de Anubis, um edifício dedicado ao deus de cabeça de cão da morte. Faz sentido, mas não me faz detestar menos essa história. Infelizmente, muitos deles teriam sido colocados na tumba desde o nascimento, ou desde quando eram apenas filhotes de cachorro e gatinhos como sacrifícios aos deuses. Então, assim como os crocodilos que a gente viu antes, esses pequenos cães e gatos foram usados exclusivamente como intermediários entre humanos e deidades. Só sei que se eu fosse um dos membros da equipe que descobriu essa catacumba, eu teria ficado tremendo. Santuário de Falcões. Quando você pensa num santuário, você tem que imaginar estátuas, oferendas, talvez alguma exibição fotográfica maluca que pareça meio exagerada. Bom, aqui tá um quebra-cabeça para você. Na cidade portuária de Berenice, arqueólogos descobriram um santuário de falcões com 1.700 anos. Sim, um santuário de falcões, tipo um santuário para pássaros, que contém os restos mumificados de 15 falcões em um pedestal. Só que a gente tá vendo. cabeça, Ok, se aplicar, a gente tá nível 2, agora a gente tem mas isso não é tudo. Um monumento de pedra foi encontrado em uma sala separada, representando 4 divindades, duas das quais são completamente desconhecidas. Mas uma delas tem uma cabeça de falcão, levando os pesquisadores a acreditarem que poderia ser Horus, o deus de cabeça de falcão do reinado. Mas as coisas ficam ainda mais estranhas, porque os restos de peixes, mamíferos e cascas de ovos de pássaros também foram encontrados espalhados ao redor do santuário, junto com uma mensagem muito alarmante. Uma inscrição em uma laje de pedra diz: é impróprio ferver uma cabeça aqui. Peraí, ferver uma cabeça? Os antigos egípcios estavam fervendo cabeças de falcão secretamente aqui? Isso fazia parte de algum ritual de sacrifício? Alguns sugerem que banquetes podem ter acontecido nesse santuário. Daí a instrução de não ferver cabeças, presumivelmente para que as pessoas não perdessem o apetite. Mas então por que cortar as cabeças? É um mistério muito inquietante e único. Alguns acreditam que o santuário foi o local de alguma prática cultista sombria e estranha, que, pelo fervimento das cabeças, parece ser a explicação mais plausível que a gente tem agora. Você tem alguma ideia de para que esse santuário teria sido usado? Me conta aí nos comentários.
Tá, continuando a A juntar. maldição do sarcófago. Parte com esse Quando a tem um gente é corpo. explicitamente instruído a Todo mundo não precisa fazer do alguma corpo, coisa, porque não parece que a gente fica sem com ainda corpo não dá mais pra vontade viver. de fazer? Bom, para os cientistas em Alexandria, esse sentimento se tornou real demais quando eles descobriram esse sarcófago de granito negro incrivelmente sombrio em 2018. Com cerca de 2.000 anos de idade, ele remontava à época em que Alexandre o Grande conquistou a região, e até havia rumores que o caixão de granito continha os seus restos. Isso alimentou especulações locais de que estava amaldiçoado e abri-lo certamente ia desencadear de uma mulher. Um deles até Falta um tinha um videozinho, buraco no gente. crânio, Vamos lá devido a continuar. algum tipo de cirurgia cerebral antiga. Mas isso não é nada comparado ao misterioso líquido vermelho que também encontraram lá dentro. E não era sangue, era esgoto líquido. Embora não A esteja gente tá claro como morrendo. é que esse esgoto entrou lá, ele deve ter vazado em algum momento. Ou talvez o esgoto e as bactérias repugnantes nele sejam uma própria maldição. Muitos acreditam que o sarcófago de 3 metros de comprimento e 30 toneladas nunca deveria, em hipótese alguma, ser aberto, já que inevitavelmente condenaria todos nós no longo prazo. E depois de saber sobre esse líquido desagradável, com certeza eu me sinto bem amaldiçoado. Pro bem ou pro mal, isso deu à internet muito material para memes, com muitos obcecados pelo seu suco de múmia. Até houve uma petição apresentada ao governo egípcio para permitir